Estou muito bem, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai ver aqui o capítulo, né, o tópico de diversidade biológica e escolas de classificação. Tá? Ou seja, olha só, olha essa imagem aqui da capa da nossa aula. A gente está vendo quantos animais diversos aí. Isso é apenas uma pequena amostra logicamente, do ambiente artificial. Isso é num aquário marinho, mas com indivíduos vivos, tá? Ambiente artificial porque é um ambiente controlado por ser humano. Isso aqui não é um aquário controlado por ser humano. É criado por ser humano, mas aqui são todos animais vivos, mostrando, né, diversas espécies diferentes aqui. A gente consegue ver aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pelo menos 16 espécies de animais. Esses negócios que parecem com planta, com alga aqui, pessoal, são animais, são corais, são anêmonas, tá? E aqui temos os peixinhos aqui, outro peixe aqui só de peixe tem 1, 2, 3, tem um molusquinho aqui, tem outro peixinho aqui, 4, Não está aparecendo para mim. Né? Não está aparecendo? Não. Você tem, olha lá na lista onde tem os nomes dos participantes, tem 2 quadros lá com o meu nome. Tem um que vai aparecer o rosto, tem um que vai aparecer a apresentação. Você clica na apresentação e bota o PIN, o marcadorzinho lá. Tá. Deu certo? Deu certo? Sim ou não? Vamos lá, retomando. Tá aparecendo para mim, professor. Deu certo ou não? Então, por que dimensionar a diversidade biológica? Olha aí, depois que a gente começa a aula, o pessoal continua pedindo para entrar. Por que a gente deve dimensionar a diversidade biológica? Né? A gente tem a capacidade da senciência. Essa capacidade ela não é própria da maioria dos animais. Nós temos a ideia de estar no ambiente, a gente compreende o ambiente ao nosso redor e a gente também tem a capacidade de modificar o ambiente de acordo com a nossa vontade. Mas essa vontade, ela é induzida, né, ora por necessidades básicas e ora por necessidades supérfluas. Tá? Para satisfazer necessidades básicas ou necessidades supérfluas, o homem lança a mão das ferramentas tecnológicas e, para isso, logicamente, ele vai ter que entender o ambiente onde ele está. Seria, né, como na antiguidade, irresponsabilidade simplesmente consumir todos os recursos do ambiente sem saber se aqueles recursos, né, vão ser renovados. Né? A partir do momento que o homem deixa de ser um caçador-coletor, né, nos indivíduos primitivos, que simplesmente caçavam e se alimentavam de frutas maduras que eles encontravam pela mata e passam a desenvolver a agricultura e a pecuária, né, houve uma necessidade de se classificar de forma mais sistematizada os seres vivos e, logicamente, os animais, ou seja, a biodiversidade. Por quê? Porque eles têm que saber, por exemplo, quais são os animais que dão leite,
tem que saber quais são os animais que são melhor, tem carne gostosa, tem carne boa para o homem se alimentar, quais são os animais que são agressivos, que poderiam matar os homens, quais eram os animais que eram peçonhentos, os que poderiam picar e o homem morrer, ou os que eram venenosos, que mesmo que não oferecia grande perigo na hora de você coletar, mas se o homem comesse, ele ia morrer. Então, esse conjunto de né, de entendimento da natureza fez com que os primeiros processos de classificação, né, os processos de classificação primitivo, né, foram aparecendo. E o dimensionamento da biodiversidade começasse a ser parte do interesse do homem no âmbito do meio ambiente. Né? Primeiramente, os homens só registravam os animais com contagens ou como formas, né, desenhando nas cavernas, lá, desenhavam um bisão, desenhavam um mamute, desenhavam um dente de sabre, para saber que naquela região tinha aqueles animais. Depois eles aprenderam a contar e depois aprenderam a classificar. Né? Então, a partir dessa classificação, desse dimensionamento primitivo, o homem foi desenvolvendo as técnicas, né, científicas, né, lá desde o período aristotélico, né, com os primeiros rudimentos da ciência, né, e a gente começou a fazer a biologia comparada, entender o que são peixes, por que os peixes são peixes, por que os mamíferos são mamíferos, por que as aves são chamadas de aves. Né? E aí essa biologia comparada, às vezes elas utilizavam critérios que eram artificiais e terminavam causando confusão. Aqui a gente vê, por exemplo, né, um golfinho, uma orca, um tubarão e uma arraia e um cavalo marinho. Isso aqui tudo era chamado de peixe. Tá? Hoje a gente sabe que o golfinho, né, e a orca, que também é um golfinho, as pessoas chamam de baleia assassina, mas na verdade a orca não é uma baleia propriamente dita, ela é um golfinho, ela está mais perto desse cervo aqui do que do tubarão ou da arraia. Tá? A biologia, então, comparada, analisa as características de diversas espécies de um grupo, buscando as semelhanças e diferenças. Isso faz parte daquela etapa lá que eu falei na primeira aula, chamada classificação. E já a sistemática, a biogeografia e a embriologia são as áreas que vão integrar essa biologia comparada. Hoje a gente pode, inclusive, colocar a genética e a biologia molecular dentro da biologia comparada, quando a gente fala de biologia integrativa, quando você está trabalhando, né, os genes nesse meio aí, onde você também trabalha a sistemática e a taxonomia. O interesse, então, do homem pelos animais surgiu simultaneamente à própria consciência. Quando o homem se achou diferente dos animais, né, eles começaram, né, a ser percebidos, né, entre si, né, como diferentes dos outros e como um indivíduo pensante. Né? Isso foi culminar lá em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, com a classificação, né, de Enaima e Anaima, né, a gente viu na aula passada, de animais com sangue e animais sem sangue, e depois a de animal racional e animal irracional. A gente ainda chama os animais dos demais grupos, né, que não são humanos, de animais irracionais, né, quando a gente utiliza como o critério de racionalidade a capacidade de reflexão, né, de estratégia, de planejamento de futuro. Né, um animal como um golfinho, como um primata, mesmo sendo extremamente inteligente, a gente não tem meios para entender se eles conseguem saber planejar o futuro. A gente sabe que eles evitam problemas durante o presente, baseado em efeitos do passado. Mas será que eles conseguem planejar o futuro? Não se sabe. Acredite-se que não. A diversidade biológica, então, ele tem dois aspectos distintos. A gente trabalha a diversidade biológica com objetos, mensurando objetos como
grupos diferentes, ou seja, a gente tem a existência de um número, né, de entidades que a gente vai chamar de táxons, né, que são as classificações, as categorias que a gente quer medir, e de alguma maneira essas podem ser discernidas uma do outro. Por quê? Por exemplo, como é que a gente descreve a classe aves? A classe aves é a classe dos indivíduos vertebrados que têm asas, penas, bico córneo e sacos aéreos, tá? Então, quem tem essas características aí a gente chama de ave. Mamífero tem o quê? Pelos, glândulas mamárias, né? Dentição heterodonte. O que mais que mamífero tem? Coração com 4 câmaras bem separadas. Isso daí é mamífero. Então, a gente consegue separar o que é ave e o que é mamífero. Né? Características diferentes. Cada organismo possui um grande número de caracteres que podem ser iguais ou diferentes dos outros grupos. Isso aí a gente chama de diagnose. Né? Quando você vai descrever uma espécie, você diz, por exemplo, o peixe, a Terinella brasiliensis, tem essas características tais. Um peixe tem, na linha lateral, 50 escamas, o outro peixe da outra espécie tem até 48 escamas, e o outro peixe da outra espécie, mas do mesmo gênero, só pode ter 30 escamas. Isso é a diagnose. A gente fez um critério de igualdade para colocar todos eles no mesmo gênero, mas para distinguir as espécies entre si, cada um tem um conjunto de escamas diferente. Tá? Exemplo aqui, ó. Mais uma forma de objeto de mensuração, coleta de peixe, o método. Né? Para cada tipo de geração de dados na sistemática, você tem um tipo de abordagem, né, na coleta, para poder fazer esse levantamento da diversidade biológica. Por exemplo, se eu vou coletar peixes pequenos, eu uso uma peneira, daquelas peneiras de pedreiro mesmo, de peneirar areia ou peneirar feijão, ou então passa água, que é tipo uma redinha com um cabo. Já se eu preciso coletar peixes grandes, peixes de tipo surubim, tipo uma curimatá grande, eu não vou utilizar aquelas peneirinhas, eu vou utilizar a caçoeira, ou a rede de engancho, ou a rede de arrasto. Tá? Isso já o próprio método é uma forma de classificar, de mensurar, ou seja, quando eu utilizo uma rede de malha 10, eu não vou pegar peixes que só caem em rede de malha 5, porque eu estou selecionando pelo tamanho. Né? E isso já é uma forma de medir, né, a biodiversidade. Classificação por tamanho. Aspectos ainda distintos. Os números de animais e plantas de outro grupo é descrito com aproximadamente em 2 milhões de espécies conhecidas. E esse número aí, ele parece ser conservador. Tá? A gente, a cada ano que passa, descreve mais e mais seres vivos. Tá? E os levantamentos de fauna em áreas de mata tropical, com uma diversidade de artrópodes, né, que são os indivíduos lá, os invertebrados com corpo articulado, né? Em uma única área pode ter umas centenas de milhares e até 1 milhão de espécies, tá? Em uma pequena área. Como a área do planeta não são a mesma, os números de espécies totais podem ser tomados por um número total das áreas de endemismo. E detalhe, nem todo ambiente é tão rico quanto as matas tropicais. Os ambientes mais ricos em diversidade, em biodiversidade do mundo, são floresta do tipo a floresta amazônica, a região do Pantanal, a Mata Atlântica. Tá? Aqui nosso Cerrado e a Caatinga, eles são ricos, mas a limitação, né, devido à falta de água, né, é um fator limitante também na diversidade. Em ilhas tropicais, como em Bornéu, né, você vai ter uma grande quantidade de indivíduos. Na América Central, tem várias matas que são exuberantes e com todas elas com uma grande quantidade de espécies ainda por serem descritas. Apenas 1% da biodiversidade produzida na história biológica, né, com milhões de espécies extintas ao longo de milhões de anos de evolução.
tá certo? Isso leva ao número de espécies existentes e atuais de quase 2 milhões de espécies descritas. É um número talvez acima de 100 milhões. Né? A gente está descrevendo, a gente tem descrito, né, as espécies, a maior parte das espécies extantes e um número muito pequeno de fósseis. Tá? Agora, imagina o tanto a biodiversidade que já teve no planeta desde o início da vida. E, um detalhe, a biodiversidade que está em bactérias e protozoários que a gente não vai ter acesso porque estão lá no fundo do mar, né? Então, é um número impressionante. Então, mensurando os caracteres biológicos, né, para medir esses caracteres biológicos, existem diversos critérios e técnicas. A diversidade, por exemplo, de caracteres, para que a gente coloque numa matriz filogenética, ela pode ser diferente. Você pode colocar informação gênica, né? Sendo que estimado que os genes para a cadeia de DNA em cada organismo seja de 10 elevado a 3 em bactérias, 10 elevado a 4 em drosófilas e 10 elevado a 5 em organismos mais complexos, como, né, vertebrados, por exemplo. Além disso, você tem as informações morfométrica, morfológica e merística. Você tem uma ideia, na minha tese, eu coloquei só em nome de osso e unidades, né, que eram partes dos ossos, foram colocados, eu fiz uma tabela que tinha 129 entradas. Eu não estou dizendo que são 129 ossos, não. São 129 nomes de partes de ossos. Entenderam? É um número muito grande de informação. Tá? Isso tudo pode ser contado, medido e falado a forma dele. E aí vai mais outro tanto. Tá? Filogenia de evidência total é quando você utiliza os dados na filogenética, você utiliza os dados de morfometria, merística, né, morfologia, comportamento e a informação genética. Isso aí é o dado que a gente consegue, como humano, manejar, que é o mais próximo da hipótese real da natureza, né? É o chamado mais verossimilhante à realidade da natureza. Então, quais são os focos da sistemática, né? Como ciência? O objetivo central da sistemática e da diversidade biológica, né? Os problemas são, procurar em alguma extensão descrever a diversidade. Né? A gente tenta, quando uma pessoa descreve um artigo de filogenia ou descreve uma espécie nova, cria uma hipótese de agrupamento, ela está tentando entender a natureza. Pessoal, não é uma lei, tanto que essas coisas são revisadas de tempos em tempos. Existe a chamada revisão taxonômica. Mais uma vez, puxando para a minha tese, ou puxando para outros trabalhos que eu já fiz, às vezes você tem um conjunto de organismos que ele é conhecido por um nome, tá? Mas tem um organismo que foi coletado numa área diferente ali e nunca foi entendido, nunca foi descrito, ele pode ser descrito com um nome diferente, a partir de novas características que você encontrou. Tá? 2, tentar encontrar que tipo de ordem existe, se houver alguma, que seja subjacente. A gente acha que a natureza simplesmente as coisas vão aparecendo de forma aleatória, mas nessa aleatoriedade, o que não se encaixa, né, na natureza, as mutações que não são aptas a estarem vivas, elas não permanecem. Então, o que está vivo, é possível da gente tentar elaborar uma hipótese de ordenação. E a filogenia tenta tratar com isso. Tá bom? 3, compreender o processo que são responsáveis pela geração dessa diversidade. Então, esse também é o foco da sistemática, entender eventos de extinção, evento de especiação, e na especiação, se é uma especiação anagenética, se ela é cladogenética, e por aí vai. E 4, apresentar um modelo geral de referência sobre diversidade biológica. Tá?
Bem, voltando aqui para a escola aristotélica. Olha aí essa imagem. O que é que vocês acham? Uma barata morta. E aí? Reflita um pouco, alguns segundos sobre essa imagem. Barata é um ser que, dentro da cadeia biológica, da organização que a gente faz, ela está muito longe, geneticamente, né, e na organização, no plano de organização sistemático, muito longe da gente. Afinal de contas, desde Aristóteles, sabemos que elas são enaimas, seriam animais sem sangue, né, pela classificação aristotélica. Se você considerar que a hemolinfa é o sangue dos insetos, ele teria sangue, mas aí o Aristóteles, quando ele falava enaima e enaima, ele queria dizer sangue vermelho, e esse sangue, para ele, também tinha conotação de alma. Tem sangue, tem alma, tá? E muito das coisas da nossa cultura ocidental, da cultura neolatina, da cultura que derivou dos gregos e dos latinos, quando eu falo latinos, são os romanos, tá? A gente tem um legado, né, cultural cristão que nos foi dado, né, como legado o direito à exploração dos animais. Mas, bem, isso deriva de lendas e de mitologia desde o Velho Testamento judaico, tá certo? E de visões científicas arcaicas. Olha só essa outra imagem aqui. Lá a gente tinha uma barata, e essa imagem aqui é numa região ali nórdica, o pessoal matando uns golfinhos lá, umas baleias. Isso faz parte da passagem, né? O cara que é adolescente, para virar homem, ele tem que participar de uma matança de baleia dessas aí. Olha só, matou do vermelho de sangue. Eu tenho certeza que, para a maioria absoluta de vocês, essa imagem, essa segunda imagem, é mais impactante do que a morte de uma barata. Por quê? Porque o sangue vermelho, ele representa muito mais a morte para a gente de um semelhante do que na barata. Então, a gente já vê aí que a classificação, as classificações primitivas, a visão científica arcaica, elas tinham critérios tinham critérios estéticos, né, para além do critério ético. Então, a classificação, ela principalmente era nos diferenciar ou nos aproximar dos animais. E essencialista, ou seja, a ideia é de que existe um modelo essencial de animal e que esses modelos eles vão chegando a próximo da perfeição. Isso tudo, tanto para a visão filosófica cristã, quanto para visões pagãs, visões clássicas gregas, né, era a passagem, né, a evolução, o caminho evolutivo, quando se pensava em evolução, era o de chegar o mais próximo da perfeição, né? Bem, mas a ciência avança, e aí, com vários e vários anos de tentativas e erros, né, a ciência, o avanço do pensamento científico humano chegou, né, à escola hegeliana, ou escola filogenética, onde ela estrutura a classificação, devendo refletir de maneira precisa e inequívoca o conhecimento disponível sobre as relações filogenéticas entre os táxons incluídos na classificação. E aí eu volto ao conceito de filogenética. Tá certo? O conceito filogenético é o conceito que é amigo da genética, ou seja, ele é amigo da relação de parentesco, das linhagens genéticas. Tá certo? Então, deve ser possível para qualquer leitor, apenas utilizando a classificação, recuperar informação sobre as relações de parentesco hipotetizadas no táxon. Tá certo? Então, a gente lembra que
Eu falei lá para vocês, nas primeiras aulas, né, nos primeiros encontros, que a gente tinha, né, um estranhamento quando era dito que o homem é parente do macaco, e eu falei para vocês, pessoal, nós somos parentes dos peixes também. E aí, onde é que eu chego nisso daí? Senhora, se você for crescendo em abrangência da linhagem, né, você vai sair de homem, né, do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e vai para a espécie Homo sapiens, você vai ter o Homo sapiens e o Homo sapiens neandertalenses, por exemplo, que são aqueles homens da caverna, que tem já uma cara de bicho primitivo. Depois, você vai para, isso eu só vou falar dos mais recentes, tá? A gente vai para a família hominídea, que é a família do Homo sapiens, e aí você vai incluir nessa família, por exemplo, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos e os orangotangos, tá? Aí, quando você sair da família, né, hominídea, vai para a ordem primatas, e aí tem todos os macacos na nossa mesma ordem, tá? na ordem que nos agrupa. Dentro da ordem dos primatas, mais abrangente do que a ordem dos primatas, né, que tem todos os macacos, tem a classe dos mamíferos. E aí, todos esses bichos aí, com pelo, com glândula mamária, fazem parte desse grupo. Se você sair, né, aumentar o grau de abrangência e for para o clado sinápsida, você vai ter, além dos mamíferos, os pelicossauros, tá certo? Ou seja, a gente tem um parentesco com o pelicossauro, que era um bicho que parecia um lagarto gigantesco com uma vela nas costas. E aí, aumentando ainda mais a abrangência, você vai para a amniota, que está lá, mamíferos, aves e répteis, né? Que são todos os indivíduos que têm ovo amniótico. Ou seja, depois que o óvulo, que o espermatozoide fecunda o óvulo, esse indivíduo se desenvolve como zigoto, e lá dentro dessa estrutura tem o âmine, tem o core, tem o alantoide, né? Então, são essas estruturas aí que são comuns a todos os amniotas. Mais além, um grupo mais abrangente ainda, que é a amniota, é o grupo tetrápoda, que são os indivíduos que têm 4 patas, ou seja, nós temos 2 braços e 2 pernas, somos tetrápodas. Mais abrangente que tetrápoda, tem um grupo Sarcopterygi, e aí é onde eu quero chegar. Sarcopterygi são os peixes de nadadeira carnosa, ou seja, a gente faz parte do mesmo grupo de peixe de nadadeira carnosa. Sabe a coisa que é mais estranha ainda? É que os peixes de nadadeira carnosa são mais parentes da gente do que os peixes, do que uma tilápia, por exemplo, do que um tambaqui. Eles estão mais próximos geneticamente da gente do que esses outros animais. Entendido? Por isso é que eu falo que deve ser possível para qualquer leitor, né, recuperar as informações sobre as relações de parentesco, porque eu estudei uma árvore filogenética para ter esse tipo de ideia de graus de abrangência. Tá? Na escola gradista ou escola evolucionista de Huxley, Mayer e Simpson, também chamado de neodarwinismo, eles entendiam que à medida que você saía das classes inferiores de animal, você ia evoluindo. Ou seja, ele considera que o indivíduo mais complexo é o indivíduo mais evoluído. O indivíduo que surgiu depois na cadeia, na filogenia, é o indivíduo mais evoluído, tá certo? E aí esse conceito de evoluído primitivo, né, surge dentro dessa escola aí.
Então, entendendo que as classes de organismos devem ser construídas para expressar graus ou grados de evolução nas espécies. Dessa forma, nessa forma de pensamento, o peixe, uma piaba que vive hoje, ela é primitiva, tá? E um animal que seria mais complexo do que ela, como, por exemplo, um dinossauro, mas que já foi extinto, ele era mais evoluído do que a piaba. Ora, se o dinossauro não conseguiu sobreviver ao ambiente, à seleção natural, então ele não é mais evoluído do que uma piabinha, que está lá desde antes dele. Entenderam? Algumas espécies, né? Que eu estou falando piaba como peixinho pequeno, né? E não como sinônimo de caraciformes. Tá? Esses graus correspondiam a condições alcançadas com surgimento de características especiais, né, que teriam conferido a habilidade de explorar novos ambientes ou alcançar uma condição diferenciada, um nicho no aspecto do ambiente. Vocês tiverem acesso algum dia ao livro do Barnes, na terceira edição, no início de cada, ele ainda usava, ele estava começando a trabalhar com a filogenética, mas ainda a maior parte do pensamento dele era gradista. E aí, cara, é interessante por quê? Porque no início de cada capítulo, eles colocavam os chamados aspectos emergentes, ou seja, as características que aquele filo apresentaram, que eram novidades biológicas e que os tornavam melhores do que os outros, né, indivíduos menos avançados. Pessoal, eu não vou mentir e dizer que a escola gradista não é uma forma, né, usar o gradismo não é uma forma super didática de trabalhar os conteúdos, não. Mas não é a forma correta. Tá? A forma correta é a forma filogenética. Mas os livros todos de vocês ainda vão trazer organizações gradistas. Tá? Então, os grados surgiram na evolução dos grupos. Os grados ou graus iam surgindo à medida que o grupo ia avançando. Tá? Escola matemática e fonética. Então, essa escola aí, né, tinha um sistema de referência resultado do levantamento do maior número possível de caracteres, e eles eram tratados de forma quantitativa, né? O resultado é um diagrama ramificado, né, o dendrograma, que as ligações de proximidade entre unidades terminais indicam maior semelhança na média do conjunto de caracteres considerado. Ou seja, eles empregavam elementos matemáticos e algoritmos para fazer o agrupamento por semelhança, tá? E terminavam desconsiderando um aspecto filogenético, um ancestral. Eles não consideravam isso, eles só juntavam as características e botavam aqui, é parecido, beleza, então é parente. Se não é parecido, se não tem essas características aqui, não é parente. Terminavam desconsiderando a filogenética. E aqui, pessoal, tem um quadrinho que eu fiz para vocês com o extrato do extrato desse conteúdo, tá? Que são as escolas, né? Evolucionista, fenética e cladista, né? E o tipo de relação que elas tinham, né, na classificação. Por exemplo, a escola evolucionista utilizava parentesco, mas sem relação de parentesco, né? A fenética não utilizava somente a semelhança, e a cladista, que é a nossa escola atual, ela usa o parentesco para determinar as relações entre as classes. O critério de busca das relações, similaridade especial, chamada homologia, né? Na fenética, eles utilizavam a similaridade total como homologia imediata, e a cladista, a similaridade especial, né? A homologia normal. Com essa homologia especial, similaridade especial, por exemplo, o nosso braço, ele é homólogo a uma asa de morcego, tá? Ele é homólogo a uma asa de ave, ele é homólogo a uma nadadeira de sarcopterígeo, ele é homólogo à pata dianteira de uma tartaruga,
ou de um sapo, ou de um lagarto. Tá? Por que ele é homólogo? Porque ele é o mesmo órgão, mesmo que ele tenha função diferente. Ele vai ter todos os elementos ósseos, tá? Proximais, distais e digitais, que nesses outros indivíduos, nessas outras classes, vão ter. Tá? A asa de um morcego, ela é homóloga à asa de uma barata? Não, porque tem a mesma função, que é de voo, mas a origem é diferente. Ela não é o mesmo órgão. A hipótese ancestral de descendência nos evolucionistas é entre espécies, na escola fenética não possui, e na cladista também entre espécies. E os grupos, né, na escola evolucionista, você vai ter grupos monofiléticos e parafiléticos. Na fenética, o agrupamento não vai fazer sentido, e na cladista são apenas caracteres monofiléticos que vão gerar os agrupamentos. Olha só, quando a gente fala que você tem, né, com aquelas 5 classes, né, clássicas dos animais vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quando você utiliza como classificação essas 5 classes de vertebrados, você está utilizando a escola evolucionista. Por quê? Porque na escola evolucionista você vai ter indivíduos que estão dentro do grupo que não deveria estar, e indivíduos que estão fora do grupo que deveriam estar dentro do grupo. Quer um exemplo? Por exemplo, aqui, dentro de vertebrados, você tem o chamado peixe-bruxa, que ele está num subgrupo chamado ciclostomata. Isso aqui eu estou falando na escola evolucionista. Ciclostomatas são os indivíduos de boca circular, que não têm queixo. E os chamados agnatos são os indivíduos que têm o queixo, que têm a mandíbula, tá bom? Ciclostomados, lá de vertebrados 1, não tem queixo. Peixe-bruxa e as lampreias. Hiperotrete e hiperoártia. Pessoal, os hiperotrete, eles não têm vértebras. Como é que ele está dentro de vertebrados se ele não tem vértebra? Então, filogeneticamente, o hiperotrete tem que sair de vertebrados porque ele não tem vértebra. Entenderam? Com isso, rapaz, a gente vai deixar ele solto aí? Não. Foi criada uma outra característica, uma outra categoria mais abrangente do que vertebrata, chamado craniata, dentro de cordata. Então, os craniata são os indivíduos que têm crânio, têm notocorda, mas não têm uma vértebra completa. O que seria uma vértebra completa? Uma vértebra com arcoalha. O que é esse inseto dessa arcoalha? É um indivíduo que a vértebra tem o centro vertebral, na parte de cima o arco neural e na parte ventral o arco emal. Lembram disso daí? Tá bom? Então, conceito de homologia, no caso das evolucionistas, é uma homologia evolutiva, no caso da fenética, uma homologia operativa, ou seja, se ele tem uma homologia é porque eles trabalham, né, tem aquela mesma função, e no cladista também é homologia evolutiva, certo? Qual é a abordagem que é mais utilizada atualmente? É a cladista, a filogenia, tá certo? Ou cladística, chamada também sistemática reniniana. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Uma aula sem interrupções, sempre é mais dinâmica. E agora eu vou parar a gravação para a gente discutir um pouco. Nossa, velho, que susto. Por favor.